Namastê. Como falamos no vídeo passado, o centro da teologia de Lutero era a morte de Jesus na cruz, a crucificação. E isso influenciaria o pensamento religioso e filosófico, principalmente na Alemanha e também na Europa, mas principalmente na Alemanha. Tempos depois, Hegel, no seu Fenomenologia do Espírito, vai falar da morte de Deus. Ele usará o termo morte de Deus. Muita gente pensa que Nietzsche foi o primeiro a falar sobre isso. Na verdade, Nietzsche deu uma significação profunda, que obviamente a gente não tem como analisar num vídeo curto, mas Nietzsche deu uma significação a algo que já vinha sendo tratado antes. Philip Mailander, o próprio Blake, William Blake, que falava da crucificação como uma kenosis, ou seja, um esvaziamento de Deus na cruz. E aí, finalmente, nós chegamos ali em Nietzsche, e Nietzsche vai falar sobre isso de modo amplo. Todo mundo lembra de Zaratustra, né? Que Nietzsche fala isso em Zaratustra, mas eu vou ler aqui e tentar explicar, tentar fazer um resumo do resumo da posição de Nietzsche que aparece nesse livrinho aqui, Gaia Ciência, sobre a morte de Deus. Na página 215, tópico 125. Nunca ouviram falar desse louco que acendia uma lâmpada em pleno dia e desatava a correr pela praça pública gritando sem cessar: procuro Deus, procuro Deus. Como havia ali muitos daqueles que não acreditam em Deus, seu grito provocou grande riso. Estava perdido? Dizia um. Será que se extraviou como uma criança? Perguntava o outro. Será que se escondeu? Tem medo de nós? Embarcou? Emigrou? Assim gritavam e riam todos ao mesmo tempo. O louco saltou no meio deles e trespassou-os com o olhar. Para onde foi Deus? Exclamou. É o que vou dizer. Nós o matamos, vocês e eu. Nós todos, nós somos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos esvaziar o mar? Quem nos deu uma esponja para apagar o horizonte? Que fizemos quando desprendemos essa terra da corrente que a ligava ao sol? Para onde vai agora? Para onde vamos nós? Longe de todos os sóis. Não estamos incessantemente caindo? Para diante, para trás, para o lado, para todos os lados? Haverá ainda um acima e um abaixo? Não estaremos errando como num nada infinito? O vazio não nos persegue com seu hálito? Não faz mais frio? Não vem chegar a noite, sempre mais noite? Não será preciso acender os lampiões antes do meio-dia? Não ouvimos nada ainda do barulho que fazem os coveiros que enterram Deus? Não sentimos nada ainda da decomposição divina? Os deuses também se decompõem. Deus morreu. Deus continua morto. E fomos nós que o matamos. Como havemos de nos consolar, nós assassinos entre os assassinos? O que o mundo possui de mais sagrado e de mais poderoso até hoje sangrou sob nosso punhal. Quem nos lavará desse sangue? Que água nos poderá purificar? Que expiações, que jogos sagrados seremos forçados a inventar? A grandeza desse ato não é demasiadamente grande para nós? Não seremos forçados a nos tornarmos nós próprios deuses, mesmo que fosse simplesmente para parecermos dignos deles? Nunca houve ação mais grandiosa e aqueles que nasceram depois de nós pertencerão, por causa dela, a uma história mais elevada do que o foi alguma vez toda essa história. O insensato se calou depois de pronunciar essas palavras, voltou a olhar para os seus ouvintes, também eles se calaram e o fitaram com espanto. Depois ele termina, né, na página 217. Para que servem essas igrejas se não são os túmulos de Deus? Nietzsche é tratado como só um herege, um ateu, e ele era ateu mesmo. E as pessoas não entendem o que realmente, do que Nietzsche estava falando e o que era preocupante para ele. Nietzsche entendia o que eu tenho tentado falar para vocês. Deus era o substrato, ele era a cola, ele era o grande valor da Europa, e foi o grande valor da Europa por séculos. Desde a Reforma, essa importância de Deus vai diminuindo. Deus como a cola que mantém a Europa, e Nietzsche
prevê uma guerra, Marx também previu uma guerra, a guerra veio, né? As guerras vieram, na verdade. Esses valores haviam desaparecido. E o que Nietzsche temia era que ao desaparecerem esses valores, o homem caísse no niilismo. Nihil, né, em grego, é nada, no vazio. Porque o homem havia destruído o referencial, ele havia desintegrado o grande parâmetro, a grandiosa referência. Por isso era necessário criar-se novos valores, né? Transvalorizar todas as coisas, ir além do bem e do mal. A tentativa de Nietzsche era de salvar a civilização, não de destruí-la. A posição de Nietzsche não era ela mesma metafísica, era filosófica, porque ele era ateu, ele não acreditava que existia um Deus e Deus morreu. Mas, no Assim Falava Zaratustra, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que o primeiro Deus foi espírito, depois Deus se tornou homem e depois polvilhão, ou seja, virou povo. E que o virar povo significa, o ditado comum, né, que a voz do povo é a voz de Deus. Nietzsche abominava a democracia. Aliás, abominava um monte de coisas, né? Então Nietzsche via naquela dissolução justamente a grandeza do espírito desaparecendo. E essa é a nossa proposta. Deus veio se revelando nos reinos, nos impérios, Deus se torna homem em Jesus Cristo, nós estamos falando metafisicamente. Esse processo de tornar-se homem é compartilhado com outros homens, só que esse compartilhar da divindade vai subtraindo a divindade. Deus vai vivenciando uma fórmula contrária, que é aquilo que acontece lá no Gênesis. A árvore da vida é a árvore da divinização. A árvore da morte é o pentagrama invertido. É o espírito descendo na matéria e se tornando aprisionado na matéria. É o espírito separado da fonte da vida tornando-se diabo. Deus morto, né? Deus destituído de todas as suas características divinas. Nietzsche não falou metafisicamente, mas nos anos 60 houveram alguns teólogos, na verdade houve antes, mas principalmente em 1960, iniciou-se um movimento, alguns chamavam até de ateísmo cristão, e outros chamavam de a morte de Deus. Um teólogo muito importante era o J.J. Altzer, que disse que Deus morreu mesmo, que na morte de Cristo Deus desapareceu como Deus e que se tornou uma presença imanente. Né? Aquilo que eu sempre falo, né? Deus, para a maioria das pessoas, Deus não tem substância nenhuma. Né? Uma caneta, um papel higiênico é mais concreto do que Deus. Deus é uma energia, um espírito, cada um acha uma coisa de Deus. Na Idade Média isso era impensável. Deus estava definido, Deus estava configurado, ainda que fosse na imensidão da teologia negativa. Mas era possível falar objetivamente das virtudes divinas. Isso desapareceu. Essa sociedade da Idade Média, é disso que Nietzsche está falando, desapareceu. E Nietzsche chama isso de a morte de Deus, porque Deus não tinha mais importância. Tem até um filme chamado Deus Não Está Morto, porque, na verdade, evangélicos, o filme é evangélico. Eles entendem as coisas literalmente, eles entendem a coisa do jeito que eles entendem a Bíblia, quer dizer, eles não entendem nada. Então eles pensam que Nietzsche, dizer que Deus está vivo, é combater Nietzsche, mas não é. Porque as igrejas se tornaram sepulcros de Deus. Você entra numa igreja católica, e o que você ouve lá? Discurso socialista. Ao rejeitar a metafísica de Joaquim de Fiore, eles pegaram um corpo dessa metafísica, que é a metafísica, porque é metafísica, existe uma escatologia socialista, a Igreja Católica abraçou em peso essa escatologia socialista, a maioria dos bispos estão envolvidos com a teologia da libertação, com ideologias marxistas, com partidos de orientação marxista, que o marxismo ele tem algo, ele espelha algo da era do Espírito Santo, mas ele não é esta era consumada, e você entra lá, você ouve o que você ouviria qualquer assistente social falando. Você entra numa igreja evangélica. Se for uma igreja histórica, você vai ouvir algumas ameaças, você vai ouvir um pouco sobre moral, né? Você vai ouvir a teologia da cruz, do Lutero, você tem que se entregar para Jesus, né? Somente Jesus e tal. Se for as igrejas modernas, você vai ver um show, parece que você está no centro de Umbanda, no pentecostalismo, ou você vai ouvir teologia da prosperidade. Quer dizer, Deus não é o centro, é um sepulcro.
As pessoas não vão à igreja por Deus, elas vão porque a existência delas está quebrada. Porque existencialmente elas perderam a referência. Vocês sabem que eu já fui evangélico. Eu cansei de ouvir pessoas na igreja dizendo, o problema é perder o social, né? O problema é perder os meus amigos, entendeu? Tem um monte de gente que vai para a igreja por causa disso. Você vai ver uma turma de catequese de uma igreja católica, é uma algazarra. Ninguém está aprendendo caralho nenhum. Ninguém está aprendendo nada. Nem quem ensina sabe, quem está lá está sabendo menos ainda. E aí o bispo vai lá, põe o óleo da crisma na cabeça da pessoa, a pessoa não sabe nem que porra que aconteceu com ela. As igrejas se tornaram sepulcros de Deus. Não adianta se fazer filminho dizendo que Deus não está morto. Deus morreu sim, Deus se tornou homem. E o homem se tornou povo. E o povo é a morte de Deus. O liberalismo, a democracia são morte de Deus. E o Estado laico é morte de Deus. Deus não é não apenas mais referência. Deus perdeu completamente a importância, Deus tornou um produto. Deus tornou algo que pode ser vendido, empacotado. Deus está morto. Como Nietzsche dizia agora, o projeto de Nietzsche não funcionou. O que ele tentou fazer, os homens não alcançaram. Para onde iremos? Só que Nietzsche não falou apenas do Deus morto. Nietzsche falou que agora que Deus estava morto, e Deus, o homem era a imagem de Deus, haveria de aparecer o Overman, o Ambenmach, o super-homem, o além do homem. Em Assim Falava Zaratustra, Nietzsche diz que o homem sempre fez algo maior do que ele mesmo. E a própria imagem de Deus, para Nietzsche, que era ateu, era algo que era maior do que o homem. E que agora o homem precisaria transcender-se, ir além de si. Ele dizia que o que havia de glorioso no homem é que ele era uma passagem. Ele era uma corda estendida sobre o abismo, do verme para o super-homem. E que este super-homem desprezaria o homem que não é ele, e iria para o alto e além. Já ouviu essa expressão? Para o alto e além, para o alto e avante. Sobre isso meditaremos nos nossos próximos vídeos. Namastê.